Aí o princípio da administração pública não é cumprido e não vai acontecer nada. Eu sempre falo aqui, legalidade, impessoalidade, né? Moralidade, transparência, ética, moral, lealdade, não tem nada disso com esses caras, pô. É por isso que eu falei, nós temos que orar pelo André Mendonça, e o André Mendonça tem que ter cuidado ao deslocar da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Gilmar Mendes e André Mendonça protagonizaram um embate durante o julgamento no STF sobre as prisões de familiares do banqueiro Daniel Vorcaro. Gilmar afirmou que a condução das investigações apresenta semelhanças com as práticas adotadas na Operação Lava Jato, e defendeu medidas menos rigorosas aos investigados. Mendonça rebateu as críticas e disse que o caso envolve indícios de uma estrutura criminosa complexa, com contornos de máfia. A troca de argumentos expôs divergências entre o ministro sobre os limites da atuação judicial e a condução das apurações. Parece que há, né, não há indícios, é apenas uma opinião, parece que há algum tipo de leniência quanto ao caso Master. E isso preocupa muito, mas o relator, né, o André Mendonça, o ministro André Mendonça, com certeza teve punho forte, respondeu à altura e parece que não vai ceder a nenhum tipo de chantagem ou qualquer tipo de forçação de barra, vamos dizer assim. E aí se desenrola esse imbróglio dentro do STF, praticamente colocando fogo num estopim para uma bomba que pode explodir no futuro. Mas vamos perguntar ao nosso amigo Carcará o que ele acha disso, desse novo embate. Inclusive, senhores, se vocês procurarem aí, tem o vídeo disso, né, ao vivo lá, gravado, é claro, mas gravado ao vivo, né, desse episódio, onde o André Mendonça entra num certo desconforto, vamos dizer assim. Em alguns lugares dizem, começou o cheiro de merda, é exatamente isso, e todos ficam nesse desconforto. Isso é um episódio que está aí, na maioria dos portais tem para você ver, mas vamos perguntar ao nosso amigo Carcará qual a opinião dele sobre o assunto. Carcará. Camarada, eu assisti esse evento aí do Mendonça com esse cidadão aí, ministro, né, que tentou desvirtuar o assunto, levando para o outro lado, achando que o Mendonça não estava ligado. Mendonça é um cara inteligente, Mendonça, se eu não me engano, ele é delegado da Polícia Federal, não é isso? Eu não sei, acho que ele é delegado da Polícia Federal também, foi ministro da Justiça, então é um cara tarimbado. Aí o que acontece, cara? O Mendonça, cara, na hora da batida da audiência, o Mendonça começou a ler as mensagens desse pessoal aí que o Gilmar falou que estão sendo tratados como se fossem da Lava Jato. Isso o ministro do Supremo Tribunal Federal, que podendo estar do lado da lei e para fazer a lei se cumprir, precisou levar um corretivo do Mendonça e o Mendonça se expor o que estava acontecendo, que não tem nada a ver com Lava Jato. É uma organização criminosa liderada pelo Vorcaro, o pai e mais uma equipe de políticos, inclusive com personalidades do STF envolvido nesse chafurdo todo, nesse chiqueiro imundo. Só que o Mendonça, meu irmão, leu uma das mensagens que a irmã do tal do sicário expôs, e as pessoas que trabalham do outro lado, né, da vagabundagem, falando que a boizinha tem que morrer porque ela sabe demais, mais ou menos o teor da conversa. Aí o Gilmar Mendes, não, que isso aí que você está fazendo é Lava Jato, você é muito mal, você quer prender esses inocentes, só desviaram alguns bilhões e bilhões e bilhões, dezenas de bilhões. Porra, cara, é desagradável, cara. Aí o princípio da administração pública não é cumprido e não vai acontecer nada. Eu sempre falo aqui, legalidade, impessoalidade, né? Moralidade, transparência, publicidade, ética, moral, lealdade, não tem nada disso com esses caras, pô. Sobrou aí o Mendonça, o Fux, talvez o Marx, o Nunes, né? Como esqueci o nome dele, aquele lá do Piauí, e o Fachin querendo chegar na formação aí que a gente fala, né?
querendo chegar junto ali para tentar formar um time de juízes que possam trazer segurança e credibilidade para o público. Porque você tem uma corte mais cara do planeta, onde esses caras vivem de festinha, youtuber, só tá piadinha, perdeu mané, eleição não se ganha, se toma, e assim vai, cara. Esse nível aí chula, que o André Mendonça... É por isso que eu falei, nós temos que orar pelo André Mendonça, e o André Mendonça tem que ter cuidado ao deslocar da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Vai pegar um avião, chama um perito para ver se está tudo certo. Já teve 2 casos com o Mendonça, ele embarcar e o avião, do nada, o avião está com problema. Ainda bem que o piloto e a equipe pilotaram. O Mendonça tem que ter cuidado, porque ele está mexendo com uma coisa grande. Aí entra aí o Jorge Soros, que manda o filho dele aqui tumultuar a porra toda. Entra aí narcotraficantes disfarçados de políticos, né, de deputados e de senadores, falsos juízes, falsos desembargadores, essa gangue toda. E, infelizmente, nós não vemos o poder militar, as Forças Armadas, do lado da população e cobrando a publicidade dessas coisas e moralidade dessas coisas. Infelizmente, tecnicamente, nós estamos sós. Tá, senhores? Então, essa é a minha visão. Mais uma vez, parabenizar o Mendonça. Um bom tempo atrás, ninguém nem tocava. Eu falei, cara, o Fux é um cara diferenciado. Ele é jiu-jiteiro, esse cara, ele é cristão, né? Então, tem o Mendonça e tal. Eu falei, aí o Nunes Marques, né? O Nunes Marques parece que está querendo e tal. O Nunes Marques realmente já mostrou do lado que ele está. E agora, pelo que eu estou vendo, o Fachin não quer se meter no meio desse chiqueiro e dessa cachorrada, né? E cada vez mais o Mendonça está aproximando autoridades da justiça e vai pegar, se depender do Mendonça. Agora, o Mendonça tem que estar vivo, porque senão, puxa, o avião caiu. Ué, não é que o Mendonça comeu uma comida e a comida... Eu falei uma vez, Mendonça, leva a tua comida de casa, leva a tua cozinheira e toma cuidado, irmão. E toma cuidado, assim como os candidatos de direita, toma cuidado. A esquerda, ela é ladrona, é mentirosa, ela se envolve com narcotraficante, com a bandidagem, destrói o judiciário, destrói a família e querem manter a corrupção no mais alto nível. A intenção desses caras é tomar o poder, usando o judiciário, pegando comandantes militares fracos para não reagirem e destruir o poder de reação da população, tirando as armas. Tudo começa com o judiciário e o poder militar junto e misturado. Foi assim na Venezuela, foi assim em Cuba, foi assim em qualquer país onde militar e judiciário não vale merda. Eles vão lá e destroem a nação. Eles não conseguem fazer isso onde tem generais honrados e que vem para defender a nação, o povo e o território. Não consegue. Só consegue se for um bando de fraco. É isso aí, meu amigo. Muito bom, Carcará, e mostra mais uma vez, né, a indignação da corrupção, da leniência com crime organizado e por aí vai. Então o brasileiro cada vez mais indignado e aí mostrado aí pelas palavras do Carcará. Mas, pessoal, pedir também o like, né? Aí, ó, só 214. Quem estiver nos assistindo aí, esse chat maravilhoso, eu estava até acompanhando um pouco tempo atrás, o chat sempre ativo, né? Isso é muito bom mesmo. Continuem. As opiniões têm que ser mostradas. Essa é a cara do Fala Glauber News, né? Tentar o máximo possível mostrar a vocês a informação além da notícia. E é isso. E também temos a Semana Nacional do Concurso Público. Sabe o que é isso? É estratégia. Vem aqui o curso, né, que aprova a maioria dos concursos. Agora está com uma coisa muito legal. Você escaneia esse QR Code e tem lá, né, a Semana do Concurso Público. É dia 1º de julho, às 10 da manhã. As informações, ó, pega aqui nesse QR Code, escaneia esse QR Code, vem com estratégia. E faça da sua vida aí uma coisa mais perene, mais tranquila, onde você tenha uma estabilidade, beleza? Estratégia Concurso está sempre aqui.
É só você escanear o QR Code e ver a semana do concurso público. Bacana? Dia 1º de julho, às 10 da manhã. As informações aqui no QR Code. Mas vamos escutar o comandante Vilas Boas, né, sobre esse assunto do embate entre Gilmar Mendes e André Mendonça. Esse embate parece que mostra muito, vai muito além, né? Porque mostra que a polarização chegou a todos os níveis, né? Já não se fala mais em polarização, em sim, né, quem está certo e quem está errado. E muitas das vezes a posição do observador é que vai ditar o resultado. Então, comandante Vilas Boas, com a palavra. Ô, Júlio, o que a gente pôde observar, né, nesse julgamento aí, foi justamente um show, né? Um show por parte da tentativa do ministro Gilmar Mendes de tentar voltar à tona aquela velha narrativa anti-Lava Jato, né? O que no passado poderia ter sido ou foi uma das maiores iniciativas a níveis mundiais de tentativa de combate à corrupção, né, que alcançou resultados assim totalmente tangíveis e intangíveis, né, que foi uma oportunidade de se verificar a fundo uma parte da trama que corrói a corrupção desse país. Infelizmente, ela veio a ser anulada no famoso tapetão, né, por conta de um código de endereçamento postal errado, que aí isso aí foi a ponta de lança, né, de um grande ataque que serviu para desativar, desalojar, desvalidar e descondenar diversos condenados em todas as instâncias, primeira, segunda e terceira instância, mas que infelizmente nos trouxeram mais uma vez até o ponto que a gente está. Que o ministro Gilmar Mendes tentou novamente essa narrativa, mas a música é antiga, né? É a mesma batida que todo mundo já conhece, felizmente, por uma boa parte da nossa massa brasileira, da nossa população, que não usa a orelha só para a cabeça para separar as orelhas, consegue entender que somos todos parte dessa tentativa, dessa justiça que foi cooptada, que atua de forma totalmente parcial. Porque senão, vejamos, o ministro Gilmar Mendes, a princípio, ele foi o único que votou a favor da soltura dos convolvidos aí, principalmente o Daniel Workar e seu pai. Então esse é o ponto da justiça brasileira, do nível de entendimento disso que a gente tem, né, da nossa mais alta cúpula, da nossa Suprema Corte, que faz esse tipo de julgamento. Então, o que o ministro Gilmar Mendes tentou fazer, na minha opinião, que também assisti parte do debate, digamos assim, foi uma tentativa de colocar o ministro o ministro André na posição justamente de vítima, né? Parecia que ele era o réu dessa questão toda. Então, o André Mendonça, ele teve que se defender, defendendo basicamente a relatoria dele no caso. Inicialmente, ele teve que se defender das acusações consistentes feitas do ministro Gilmar Mendes contra a atuação dele, tentando como que eu vou dizer, invalidar, atacar, combater, atacar de diversas formas com artifícios jurídicos ou não, morais ou não, a atuação do ministro André Mendonça, que, por outro lado, se defendeu de uma forma absolutamente coerente, briosa, juridicamente, moralmente e de forma totalmente coordenada. Porque os ataques feitos por ministro Gilmar Mendes, entre outros, como eu também sugiro que vocês assistam a mídia que repercutiu, né, os pedaços desse julgamento, ele começou a chamar as ações do ministro André Mendonça de espetaculosas. Ele se referiu dizendo que o ministro quer ser o protagonista de uma ação onde ele quer ser o investigador, onde ele está buscando os holofotes, onde ele quer ser a peça principal acusatória e defensória, e justamente usando o caso da Lava Jato como um exemplo que, na visão dele, seria negativo. Quando, por outro lado, se a gente fosse uma justiça minimamente séria, seria o ponto de articulação de evidência para mostrar o que a gente deveria estar fazendo, buscando o exemplo da Lava Jato para combater a corrupção que se expande hoje, mas que, felizmente, esse castelo foi totalmente desmontado. Então, ele chegou a usar a acusação que o ministro André Mendonça fez as prisões do Daniel Workar para obter delação. E o André Mendonça falou que ele nunca faria isso porque seria abjeto, que ele não conseguiria dormir no travesseiro. Ele foi acusado pelo Gilmar Mendes de querer prender para se vangloriar da prisão do Daniel Workar.
E do outro lado, o ministro André Mendonça falou que ele passou 4 anos no STF até declarar a sua primeira prisão como ministro do Supremo Tribunal Federal. Que ele, como religião, como religioso, como cristão, como homem e mais como servidor público que serve a justiça brasileira, ele entende que a prisão de um homem, de uma mulher, de um ser humano, é um fracasso de nós todos como civilização. O que dentro da filosofia do direito romano é totalmente essa base que ampara o pensamento do amplo direito de defesa, de todo o processo legal que tenta chegar ao final de alguma investigação, da autoridade investigativa e no final de um julgamento. Então ele respondeu por A mais B primeiras acusações que foram feitas contra a sua pessoa, como juiz, e depois batendo os casos que ele estava sendo acusado justamente pelo ministro Gilmar Mendes. Então, no caso da prisão do pai, que também foi condenado ou levantado, digamos, a lebre, como um dos princípios que poderia ser defenestrado da pressão sobre os pais ou sobre familiares para obter uma delação, ele justamente explicou por A mais B que o pai do senhor Daniel Vorcaro está envolvido com todo aquele esquema chamado A Turma. Mostrou, inclusive, na página 5 do inquérito da Polícia Federal, um organograma que mostra todo o diagrama de relações das pessoas envolvidas, com várias pessoas conhecidas e várias ainda desconhecidas. Entre eles, elementos da própria Polícia Federal, cooptados, que estavam operando o sistema. Ele mostrou, graças a Deus agora, a gente chegou aqui a falar várias vezes que uma das melhores soluções seria ele tirar o sigilo das investigações dos fatos até agora levantados, para que ambas as partes tivessem acesso e não fizessem uso seletivo do vazamento de informações para fins eleitorais. Ele mostrou, como o Carcará falou, o pai desse cidadão era quem estava ameaçando de morte a irmã do sicário, aquele que foi morto ou morrido dentro das instalações da Polícia Federal, na Superintendência aqui de Minas Gerais, e que ele mesmo confirmou que até então existia suspeitas dele ou do seu círculo que poderia ter sido uma queima de arquivo, mas diz ele que viu as imagens e que não, que aquele cidadão tirou a própria vida. A troco de quê? O que ele tinha para esconder? O que levou ele a esse desespero? E o pai era quem justamente operava todo esse esquema. O pai era quem viabilizava os pagamentos feitos para a conta do senador Ciro Nogueira. Ele que ocultava provas, ele que operava o esquema. Como é que um cara desse não ia ser preso? E o senhor ministro Gilmar Mendes dá a entender que seria feito como pressão familiar. Outro aspecto levantado por ele foi sobre a prisão no sistema judiciário federal, no sistema penitenciário federal. E aí o ministro André Mendonça, com toda a calma, paciência, que eu não sei de onde aquele homem arruma a paciência, que ele deve estar se inspirando em Jó para ter essa tamanha paciência para responder um ataque desse, justamente vai colocar que aquela prisão foi justamente colocada para defender a segurança, preservar a segurança física dele. Porque até então, após a morte do sicário, a própria defesa do Daniel Vorcaro ficou com receio da segurança física dele. E a melhor decisão que ele chegou era colocar no sistema onde ele poderia prever as maiores condições de segurança da vida física dele. E logo depois, quando as condições se restabeleceram, em concordância com a defesa do Daniel Vorcaro, ele regrediu o sistema de aprisionamento. Então, o que a gente vê, infelizmente, nessa questão, é a tentativa de desvincular, de deslegitimizar um ministro que quer fazer o seu papel de juiz de um dos maiores escândalos financeiros desse país, quiçá o maior. Que, como ele bem colocou, isso não é um mero crime do colarinho branco. Porque o que ele colocou também é que esse crime, todas as investigações dão um tom que havia um tom de máfia. Metralhadoras, armamentos envolvidos, coação, como foi a própria coação feita contra os próprios jornalistas do Grupo Globo, como o Lauro Jardim, ia se quebrar os dentes, a ameaça na irmã do sicário, e sabe-se mais lá o que esses caras estão operando, com redes espalhadas pelo mundo inteiro, com crime organizado, sem crime organizado. Então isso não é um mero crime do colarinho branco, é muito mais que isso. E qualquer tentativa de investigação dessa deveria ser apoiada por todas as esferas do judiciário.
E, por outro lado, a gente vê o ministro da Suprema Corte, o decano, explicando ou acusando o ministro André Mendonça, explicando que todas as decisões do ministro André Mendonça têm que ser públicas. E ele falou, todas as minhas são públicas, porque eu quero ser escrutinado pela população da qual eu sou funcionário público, da qual eu tenho que prestar conta do meu salário. Então não tem decisão sigilosa no caso dele. E ficou um bate-boca. Ou seja, ao final de tudo, a intenção, ou o que eu percebi daquilo, era a tentativa do bem de fazer justiça, que justiça, na sua essência, é dar a cada um aquilo que lhe é devido, e é isso que o juiz faz, com toda a sua sapiência, e o outro lado, alguém querendo desconstruir a justiça, querendo apontar o juiz, que é o seu par, como não legítimo, como buscando holofote, quando ele é a vivandeira disso tudo. Quem buscou todos os meios de comunicações para dar as suas versões, em 3 dias, com mais de 11 entrevistas, não foi o ministro André Mendonça, que é refratário a entrevistas com a mídia. Muito pelo contrário, é a contraparte dele. Ou seja, tudo aquilo que a gente escuta, acuse do que eu faz, faça o que ele é, parece que se encontrou na figura do ministro Gilmar Mendes, que presta, na minha opinião, um desserviço ao Serviço Jurídico Nacional. Então, ao final das contas, Júlio, o que me dá a entender é que justamente o Brasil se encontra nessa encruzilhada, que já foi uma encruzilhada de armas, já foi uma encruzilhada econômica, já foi uma encruzilhada militar, hoje é uma encruzilhada jurídica, porque nós nos tornamos praticamente incapazes de reagir a esse esquema que foi montado da parte jurídica, onde alguns ministros, nesse caso dentro de uma turma, em outros casos com decisões monocráticas, que não foram eleitos, não têm o pleito político, não me representam, não representam você, mas fazem desse país o que querem, porque estabelece leis, caçam mandatos, apreendem contas, manda cancelar, não cancela, tira essa mídia, não tira a mídia, prende, manda busca e apreensão do jeito que quer, do jeito que manda, e a gente se tornou refém disso. Ou seja, ou a gente, como povo, como nação, consigamos nos articular para fazer com que esse sistema de exceção jurídica pare, ou continuaremos ver debates como esse até o ponto, ainda que nós tenhamos ministros do quilate do André Mendonça em condições de juridicamente e moralmente debater com cidadãos como esse. Então, essa é a triste encruzilhada jurídica que o Brasil se encontra hoje, Júlio.